igreja, às vezes não é a igreja. E aí onde muita gente erra. A pessoa sonha com a igreja e diz, é o pastor, é a missionária. Sonhar com a igreja é a sua vida espiritual. Sonhar com a escola, então, é a sua vida na área de aprendizado. Sonhar com o hospital é a sua vida na área de tratamento. Depende das variantes, né? Então, sonhar com a igreja geralmente é a vida espiriri. O que, rapaz? Espiriri. É espiritual. Então, às vezes a pessoa, pastor, aquele é o sonho da mulher da bunda, né? Pastor, que sonhou que tinha uma bunda em cima do altar. Ou seja, qual era a moral da história? Ela logo pensou, é o pastor que está olhando para a bunda de alguém. Está entendendo? Mas não era. Sabe o que era? É que ela tinha trocado a igreja pela academia. A academia é muito importante, mas não é para trocar, tá, gente? Faz a academia, fica lá fortona, fortinho, mas não passe a adorar a sua própria bunda, não. Tem que lembrar que existe um Deus além da sua bunda. Então, assim, ela pensava que era alguma coisa. A bunda estava no altar, então deve ser o pastor que está errado com alguma bunda aí. Não, era ela que concentrou na bunda dela e esqueceu do altar de Deus. Então, sonhar com a igreja caída, muros caídos, é vida espiritual caída. A sua vida, né? Ou da família. Então, assim, vamos para um sonho. Sonhei descendo escadaria, então é regredindo. Sonhar descendo é ruim. É muito difícil um sonho descendo ser bom. O sonho subindo pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Mas o sonho descendo, sonhar subindo, dificuldade com ascensão. Sonhar descendo, fracasso. Pode ser em escada, pode ser em escorrego, pode ser portegã, bodegã, né? Então, sonhar descendo escadaria da igreja significa algum tipo de decadência espiritual. Não tem nada a ver com a sua igreja, tem a ver com a sua vida espiritual. É. Então, ela sonhou descendo as escadas da igreja. E, observação, a igreja tinha um alicerce em cima da terra. Pronto, então a igreja é a sua vida espiritual. Então, possivelmente, todos nós temos aqueles momentos da gente, né? Que a gente fica meio coisado, né? Possivelmente você esteja passando por isso, alguém da sua família. E o alicerce em cima da terra é sem firmeza. Sonhar com alicerce em cima da terra significa sem firmeza. Então, moral do sonho. Possivelmente, a sua vida espiritual declinou, em algum sentido, por causa da descida da escada. E a sua vida espiritual esteja sem estrutura. Igreja, vida espiritual, espiritualidade. E aí, alicerce em cima da terra significa sem firmeza, sem segurança. Deixando bem claro, se for isso que estiver acontecendo na sua vida, de você que falou ou de você que está acessando e está gostando da interpretação do sonho ao vivo, todos nós temos aquele momento que a gente está faca na caveira, macaxeira e tal, e tem hora que a gente vai, também a gente fica pouca fé, as dificuldades da vida, né? Sonhar subindo sempre é ascensão com dificuldade, é dificuldade com ascensão. Mas sonhar descendo é ruim em todos os sentidos. A não ser assim, um anjo descendo do céu, aí é outra coisa. Mas você descendo, bota para descer. Então a sua vida espiritual não anda bem. Tem algum problema, né? Então assim, a sua vida espiritual está fraca. Então o que se deve fazer? O sonho está mostrando. O que se deve fazer, pastor? Fortalecer. O que está fraco, fortalecer. A igreja não é a igreja é a sua vida espiritual. Tá certo? Quem sonhou com igreja aí, igreja desabando parede, igreja com problema, significa vida espiritual com problema. Igreja vazia, vida espiritual vazia. Igreja cheia, vida espiritual boa. Igreja cheia de macabros, coisa macabra, cachorro, gato, animal, bicho. Significa que a vida espiritual do cara está cheia de problemas. Sonhar na igreja e fazendo força para se encaixar, um lugar entre irmãos no banco. Eles não me davam lugar. É a sua vida espiritual que você está tendo dificuldade de firmar.
mostra um pouco de rejeição na sua igreja, né? Mas pode ser também a sua vida espiritual. Aí já é outro sonho de outra pessoa, né? Tem alguma pergunta sobre a igreja? Sonhar orando dentro da igreja, muito bom. Significa que a sua vida espiritual está boa. Vai, pergunta mais sobre a igreja? Pergunta aí, tá? Daqui a pouquinho o culto. Onhanha. Que, rapaz? Onhanha. E eu quero que você participe. Você é o nosso convidado especial. Vai falando sobre igreja, né? Pastor, sonhar com metade da igreja suja. Uma irmã mandava limpar a igreja metade. A igreja é sua vida espiritual. Tem alguma parte na sua vida espiritual que é necessária uma limpeza. Essa sujeira aí são energias ruins. Reforma da igreja é um sonho bom. Reformando a sua vida espiritual. Vai perguntando, gente. Vai perguntando ao vivo. Todos os dias às 3 horas da tarde. Já estamos há 2 horas no ar, né? Deixa eu ver mais. Pastor, o meu sonho eu acho que não vai dar para... Eu quero só terminar de igreja e amanhã eu volto às 3 horas da tarde. Você pode passar amanhã? Sonhar pregando na igreja. A sua vida espiritual está em atividade. Eu sonhei muito pregando na igreja. E eu pregava nos sonhos mesmo. Jesus, Deus, Ave Maria. Quem mais escutava minhas pregações dormindo era minha mãe. Significa que a sua vida espiritual está bombando. Está boa. Cantando na igreja, vitória espiritual ou material. Vai perguntando aí mais. Sonhar pregando na igreja, já falei. Sonhar que estava limpando a escola, aí é sua área de trabalho, né? Aonde trabalha, aí é memória. Já muda para memória. Ok? Bote o seu novamente para dar uma olhadinha. Talvez dê, porque eu vou para o culto. Mas, falou sobre igreja. Igreja sem telhado, vida espiritual sem segurança, sem emoção. Telhado é emoção. Igreja sem piso, segurança financeira na área espiritual. Igreja sem banheiro, você querendo mijar, dificuldades espirituais e necessidade física. Igreja escura, incertezas na vida espiritual. Saí da igreja e a rua estava escura, sem luz. Então a espiritualidade está mostrando que a vida está um pouco incerta. Sonhar com escuridão, incerteza, não é nem pecado. Então a espiritualidade representa a igreja. Sonhar com um cordeiro que virou lobo e muitos lobos saíam de dentro da igreja. Isso aí pode ser na sua própria igreja, mas mais na sua vida espiritual, né? Lobos na igreja significa, nos sonhos, que tem alguma espiritualidade errada. E os lobos, os cordeiros virando lobo, né? Pode ser os instintos da pessoa. Às vezes a pessoa está tão direitinho, e de repente a pessoa se desmantela todo, né? Não estou dizendo que é o seu caso, não. Estou apenas pensando aqui as hipóteses, tá? Então, sonhou com um lobo na igreja. Pode ser que um instinto esteja comandando a sua vida espiritual. E aí é um instinto de falsidade. Porque o cordeiro virava lobos, vários cordeiros viravam vários lobos. Isso pode ser com a igreja física de verdade? Pode. Mas na maioria das vezes pode ser a sua espiritualidade, sua casa. A igreja pode representar a espiritualidade da sua casa. Às vezes um filho está se transformando num lobo, entendeu? Aí às vezes vem como forma de igreja. O cara sonhar com a filha no cabaré, e o cabaré era dentro da igreja. É a família, ela está meio desordenada. Não quer dizer que é prostituição, não. É muito palavrão, muita mensagem errada. Então, a espiritualidade também representa a família, a igreja. Representa a família. Então, a filha dele está errada, a espiritualidade dela está toda errada. Por isso que a igreja era cabaré. Brigas dentro da igreja, briga dentro da espiritualidade. Perseguição na igreja, perseguição na vida, na sua espiritualidade. Vai perguntando mais, gente. Tesouro na igreja, tesouros espirituais. Buraco no meio da igreja, buraco na espiritualidade. Está vendo um buraco aí.
E não é do pastor, é sua ou de quem sonha. Vamos lá, vamos lá. Né? Tem alguma pergunta sobre igreja, por favor? Pode dizer aí, para a gente fazer mais completinho possível. Eu vou ter que sair, pastor. Glória a Deus. Vá com Deus e muito obrigado por você estar aqui. Então, se não tem mais alguma pergunta, sonhei saindo, descendo escadaria da minha igreja. Observação, a igreja tinha um alicerce em cima da terra. Eu estou respondendo essa pergunta. Porque aí eu estou respondendo a pergunta, já respondi, volto o vídeo um pouquinho, mas aí eu estou outras situações, tá? Significa decadência espiritual, descer escadas, né? E sem alicerce, sem firmeza espiritual. Não representa a igreja, representa a sua vida espiritual ou família. Sonhar lavando o altar da igreja, ótimo. Sonhar lavando o altar da igreja significa você valorizando, lavando, purificando sua vida espiriri. Espiriri? Espiritual. Vai, pergunta mais, gente. Pergunta mais. Sonhar lavando o altar, sonhar lavando a igreja, sonhar lavando qualquer coisa é muito bom. Sonhar com a igreja suja é muita energia ruim na sua espiritualidade. Aí tem que ver suja de quê? Poeira, poeira, desgastes, lama, impureza moral, fumaça, né? Aí tem fumaça boa e fumaça ruim, né? Pastor, eu sonhei com a minha igreja vazia, sem nada, sem móveis, sem nada. Significa que a sua vida espiritual está vazia. Deus não está te acusando. Deus está dizendo, está vazio, vamos preencher esse negócio aí. Você está entendendo? Igreja desabando, pode ser a vida espiritual desabando e pode ser risco de morte na família. Lembre-se, igreja também representa a família. Aí cada parte da igreja representa uma área da família ou da espiritualidade. Aí tem N sonhos com igreja. Igreja pintando a igreja, cuidando da vida espiritual, igreja suja, vida espiritual que está suja. Essa sujeira não é tanto impureza, mas energias ruins, dúvidas, né? Tem mais alguma pergunta sobre igreja? Qualquer dúvida, você acessa o nosso canal, acessa o canal e coloca lá, sonhar com igreja. Aí vai aparecer 5 vídeos, tá? Eu estou querendo fazer essa parte aqui o mais completo possível. Se você tem dúvida, né? O púlpito é o que manda. Qual é a parte do corpo que é o seu púlpito? Pá! Quem vai acertar? Qual é a parte do corpo da gente ou da família que o púlpito representa? Vamos lá? Quem é que vai me dizer? O púlpito representa o quê? Coração. Coração. Aí tem uma certa dúvida, porque na igreja católica é uma coisa, na igreja evangélica é outra, porque na igreja católica tem o Santíssimo. O Santíssimo seria o coração. E tem um altar, né? Na igreja evangélica só tem um altar. Você está me entendendo? Todas as igrejas católicas, a tradicional, a romana, tem o Santíssimo, e o Santíssimo fica do lado esquerdo de quem entra e do lado direito de quem está lá dentro. Na igreja evangélica não tem Santíssimo. Então, se for uma igreja evangélica, o altar é o coração. Se for uma igreja católica, o altar interage com o Santíssimo, está entendendo? E o Santíssimo é o coração, é a sua alma, o seu espírito, o seu coração. O banco da igreja é o público, né? É a geral, né, da igreja. Então, banco quebrado significa que relacionamentos espirituais estão fracos, né? Gostei. Altar quebrado significa que, né, o altar quebrado é alguma coisa que está no seu coração quebrada. Aí tem altar com animal. Aí qual é o animal? Tá entendendo? Pastor, o altar estava cheio de dinheiro, então a gente está adorando o dinheiro, né? Os bancos da igreja geral significam os nossos relacionamentos. Entendeu?
Pronto, então vamos lá. Ok, então a igreja, púlpito, altar, banco da igreja é o povo, pastor. Cadê? Pastor, ora por mim. Deixa eu ver mais aqui. Ok. Pronto, tem mais alguma pergunta sobre igreja? O altar, né? O que a pessoa estava fazendo na igreja, né? A igreja escura é incerteza espiritual. Igreja escura. Igreja rachando, espiritualidade rachando. Deixa eu ver mais. Pronto. Ok. Sonhar com um obreiro que já morreu, tem que saber os pormenores, que tipo de sonho era, né? Por exemplo, você sonhar com um obreiro que já morreu dando chau, sonhar com um obreiro que já morreu apertando a mão, sonhar com um obreiro que já morreu pregando, sonhar com um obreiro que já morreu andando, voando. Então é um mundo assim muito aéreo. Então, sonhar com um obreiro que já morreu fazendo o quê? Aí a pessoa diz: pode dizer que eu estou aqui para esperar. Sonhei numa igreja onde eles serviam doce no copo, descartável, mas quando eu pegava o doce, caía no chão. E o homem ficava chateado comigo. Faz anos isso. Sonhar com um doce é sentimento forte, né? Às vezes é amargura. Doce na igreja, né? Não é bom. Sonhar casando na igreja, aí isso subdivide. Obrigado, viu? Sonhar casando na igreja. Eita, eu sonhei um negócio aqui hoje. Peraí, eu vou dizer para você. Sonhar casando na igreja, aí você tem que saber quem estava casando. Olha, aí onde a pessoa erra. Se a pessoa não souber o detalhe, erra. Você casando é uma coisa, sua mãe casando é outra, quem for casado casando é outro, quem é solteiro casando é outro, né? Mas o casamento em si, na igreja, significa momento importante na vida de quem casa. Então, sonhar com uma pessoa casada, já casando, não é bom, risco de morte. Mas o casamento no mundo espiritual significa momento importante. Crucifixo no teto. Crucifixo significa a doutrina. Inclusive, eu sonhei dando palestra e alguém me perguntava: pastor, sonhar com crucifixo preto, assim, tenebroso, é magia negra. É magia negra. Eu dizia no sonho. Olha, eu estava dormindo assim. Aí o cara mostrava um crucifixo preto, assim, diferente. Um crucifixo não, como é o nome daquele negócio que reza? Não é um crucifixo não. Crucifixo no teto, né? Geralmente é uma bênção, é uma proteção. Mas eu mudei o nome, não é crucifixo. Não, aquele negócio que o pessoal fica rezando, como é o nome? Eu sonhei casando muitas vezes com meu marido mesmo. Isso significa momentos importantes na vida. É o terço, sim. Eu sonhei com um terço. Eu sonhei dando palestra, alguém mostrava um terço e dizia: o que que significa esse terço preto? Eu dizia: isso é magia negra. É doutrina satânica, rezas erradas. Interessante demais, né? Está aí os sonhos sobre igreja.